Ô Miguel, beleza? Vamos lá, fazer o lapisinho aqui, simulação do lápis. Para fazer a simulação você precisa achar a janelinha brushes, nem sempre ela aparece, por quê? Quando você está trabalhando aqui, você tem esse menu lateral, certo? Dependendo da ferramenta que está acionada aqui, o menu aqui em cima, do topo, ele vai variar. Então quando eu estou usando o texto, ele fica de um jeito, quando eu estou usando uma ferramenta de pet, ele vai usar uma outra coisa. Então quando você clica aqui em pincel, por exemplo, ela aparece, tá? Que é essa ferramentinha aqui, ó, tá? Esse quadradinho aqui, parece uma caixinha com 3 pincelzinhos dentro. Ela fica aqui ou fica nesse menu da direita. Aqui ela não está aparecendo. Por quê? Porque eu estou usando aqui um workspace, ou seja, um espaço de trabalho, que é o Essentials, tá? Ou seja, são as mínimas ferramentas. Então, quando você, dependendo da configuração que você tem aqui, você vai ter um tipo de, de cara, né, para o Photoshop e um tipo de menu aparecendo. Então, o workspace aqui, sei lá, o Motion, por exemplo, já é outra coisa, tá? Já tem uma timeline embaixo e tal. Então, no nosso caso aqui, o que eu uso, né, pelo menos, é o Essentials, tá? O que eu sempre uso. E eu puxo esse brushes ou por aqui, Window, brushes, tá? Pode ser isso aqui. Ou apertando o F5, tá? Apertando o F5. E aparece e desaparece. Quando você clica no F5, você chama a janela, ela fica já travada aqui. Ela não desaparece mais daqui, ela já aparece aqui ó, e já ficou lá. Legal? Então é essa janelinha que a gente vai usar aqui para configurar o pincel. Para simular o lápis, o que a gente precisa? Simular o pó do grafite sendo jogado aleatoriamente no papel, como se fosse o grafite mesmo espalhado numa superfície rústica, né? Então, a gente está imaginando que está fazendo um pincel, um lápis, né? De perto, né? Para a gente ver como é que funciona. Então, é uma superfície rugosa, que é o papel, e um pó sendo colocado ali em cima através do atrito. Então, precisa ser o quê? Aleatório. Então, você pega uma imagem qualquer, essa aqui, por exemplo, deixa eu só aumentar o tamanho dela, tá? E vai fazer isso, tá? Ou essa, eu prefiro particularmente essa aqui, tá? Que é a 14, tá? Que é a Spatter. Spatter, e uso aqui com 14 pixels, ou menos, 8 pixels. Tal. Mas é esse Spatter aqui que eu uso, tá? Quando você puxa ele de uma vez, ele vai ficar contínuo. Pô, então vai ficar parecendo muito mais uma canetinha piloto do que um grafite. Então, como é que a gente muda isso? Nesse Brush Tip Shape aqui, nesse primeiro item, você tem esse spacing, que vai fazer com que essas marcas se distanciem. Ah, legal, pô, então já não está mais uma canetinha piloto. Mas não pode ser assim, tem que ser diferente, tem que ser mais aleatória. Então, para ser aleatória, a gente usa esse Shape Dynamics. Clicou no Shape Dynamics, você tem esse Angle Jitter aqui. Ele vai girar aleatoriamente essa imagem aqui, esse troço. Então, quando você puxar ele, ele está girando. Vamos aumentar a distância para você ficar mais visível para você. Cada vez que ele fizer a marca, ele vai fazer com um giro diferente. Então isso já deu uma aleatoriedade que já lembrou um grafite, né? Mas não é o suficiente. Por quê? Porque está muito simétrico. Então para ficar menos simétrico, a gente usa outras coisas que vão deixar ele mais irregulares. Tá? Então você tem um noise, por exemplo, que vai gerar um ruído, vai botar uns pontinhos brancos na imagem aqui, ó. Não sei se você vai conseguir enxergar, deixa eu dar um zoom aqui. Você vê que ele ficou mais seco assim, e com um monte de farelinho branco em cima, criou um ruído de imagem aqui em cima. Tá? Esse noise aqui já poderia ajudar a fazer um tipo de grafite. Tem o. Não é aqui, é do Shape Dynamics mesmo. Você pode fazer isso, né, do ângulo, e você pode também mudar a possibilidade dele ficar meio irregular, que é esse scattering aqui. Clicando no scattering, o que ele faz? Ele faz com que cada vez que você carimbe uma imagem dessa aqui, quando você está puxando, ele vai ficar mais para cima ou mais para baixo. Desclicando vai dar para perceber. Ó. Quando você clica, muda lá embaixo. Tá? Vai carimbar com mais vezes ou menos vezes. Vai
deixar mais separados ou mais juntos, aqui nesse primeiro item aqui, tá? Então se eu deixar ele um pouquinho mais separado, ele vai uma hora carimbar um pouco para cima, uma hora carimbar um pouco para baixo. Então o traço já vai ficar mais irregular. Se eu deixar isso maior, ele vai fazer um negócio meio aleatório demais. Um pouquinho assim já fica mais aleatório. Aqui você vai fazer com que ele carimbe com mais força em cada vez, ou seja, ele vai carimbar mais perto uma da outra, mas ainda aleatório. Então você consegue fazer aqui um 6B, tá? Um grafite mais 6B. Tá? O grafite tem outra característica, você não consegue numa passada já ficar na cor final do grafite. Então eu reduzo aqui a opacidade. Então aí eu consigo fazer com que para chegar na cor final demore mais passadas, como se fosse um grafite mesmo. E uso esse multiply aqui, né, que vai fazer com que cada vez que eu passar, soma uma cor na outra. Beleza? Quando você faz isso aqui e soma com esse potencial da caneta de fazer um traço fino e depois engrossar, bom, você passa a ter algo muito parecido com grafite. Tá? Pode ser até menos opacidade aqui, deixar um pouquinho menor. Tá? Aí. Você consegue fazer os cruzamentos do pincel aqui como se fosse um lápis mesmo, tá? Se você muda as duas coisas juntas, né? Ficou uma coisa muito mais interessante. Legal? Então dá para criar uma série de pincéis aqui. O pessoal vende pacotinhos de pincéis aí. Eu praticamente não uso, porque eu uso esse lápis aqui porque é muito rapidinho de fazer, entendeu? Eu uso mais para fazer esboço. Espero ter ajudado, cara. Não tenha ficado muito longo. Valeu, abração, Miguel.